noite, lindonas, lindões, família Constelar e vocês que me acompanham por aqui. Bom, hoje é dia de constelação à luz da Bíblia. E se você é novo, nova por aqui, deixa eu te falar. Eu venho aqui e conto as histórias da Bíblia, os causos da Bíblia, com uma visão sistêmica, usando elementos da constelação familiar, para você expandir sua consciência, abrir os seus olhos, ampliar sua percepção, entender o que a Bíblia quer dizer com algumas histórias que a gente fica assim, ó, o que isso significa? E além de entender o que a Bíblia quer dizer para um fim. Sabe qual é o fim? Revelar Jesus Cristo a você. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então essas lives, elas têm um propósito muito claro. Fazer você enxergar a revelação de Cristo em toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, em cada personagem bíblico que apontava para Cristo. E tendo essa revelação, eu tenho certeza, você vai poder aplicar à sua vida essas verdades eternas, esses princípios eternos que convergem, concordam com o que nós aprendemos na constelação familiar, e a sua vida será muito abençoada. Nossa, eu tava hoje assim, né? Nessa apresentação, nessa abertura. Boa noite, minhas lindas. Já tem muita gente chegando por aqui, mas é o seguinte, a gente vai fazer a constelação de Judá. Judá, vira pra frente, Judá, vira pra vida. Se eu fosse você, chamava todo mundo, porque hoje vai ser assim, ó. O quê? Como isso estava na Bíblia e eu nunca vi? Como assim? Eu vou ligar vários textos aqui e vai ficar extraordinária essa constelação. Estou te avisando, porque eu estava preparando e ligando esses textos e pensando, que lindo o que nós vamos fazer aqui hoje, que lindo! Então, compartilha aí, vai. Clica no aviãozinho, eu vou clicar também. Chama todo mundo que você conhece. Fala assim, o negócio é o seguinte. Quer ver uma constelação à luz da Bíblia? Quer desmistificar a constelação na sua cabeça? Quer entender como você está totalmente comprometida com a sua história familiar? E compreender também como acessar as bênçãos da sua família? Então corre. Vem ver a live da Thalita Nascimento, que tá incrível. Ela tá falando de Judá. E vai ser muito, muito legal. Então, ó, eu tô chamando todo mundo aqui. Chama todo mundo aí também, vai. Manda sem medo de ser feliz. Clica no aviãozinho e manda essa live pra todo mundo que você puder, combinado? Ó, tô chamando esse povo aqui. E já vou começar, hein? Tem muita coisa, gente, hoje. São muitos textos que nós vamos trabalhar e vai ser muito legal. Alunas, família Constelar, vai nos grupos. Vão lá nos nossos grupos exclusivos e falei assim, gente, a Pro tá falando que é imperdível. Não perderemos, portanto, essa live. A Pro tá falando que é sensacional. Corre porque ela tá ao vivo agora. Então, tá chegando mais gente, que coisa boa. Mais uma coisinha que eu vou falar com vocês enquanto vocês vão compartilhando aí, combinado? Tô assim, ó, porque eu quis deixar bastante espaço pra gente ver, trabalhar a constelação. Deixa eu falar mais uma coisa pra vocês. Quer ser minha aluna? Você que ainda não é, você que já é bem-vinda sempre, tá bom? Mas você que ainda não é minha aluna, quer ser minha aluna por 3 dias? Então vem aí o Despertar. Ó, 16, 17 e 18 de maio. Vão ser 3 dias extraordinários. Nós vamos mergulhar fundo nesse tema das constelações à luz da Bíblia. Nós vamos falar sobre unidade. Unidade para destravar questões emocionais. Unidade para prosperar. E unidade para fazer parte do que Deus está fazendo na Terra nesse momento. Então vai ser uma jornada linda de 3 dias. O Despertar é online. É gratuito, você só precisa fazer o quê? Quando terminar essa live, porque você não pode sair daqui agora, combinado? Quando terminar essa live, você vai lá na minha bio, clica no link e garante a sua vaga para Despertar comigo. Vai ser extraordinário. E você que está esperando para fazer parte da família Constelar, fique sabendo que depois do Despertar, nós vamos abrir as vagas para a turma 6 do Constelar com a Bíblia com um preço muito especial.
promoção. E tem novidade, tá bom? Porque agora nós estamos regravando toda a jornada do Constelar com a Bíblia. Então a turma 6 vai ser a primeira turma do Constelar Turbo. É isso mesmo. Vocês vão ter acesso à mais nova versão dessa formação que já transformou a vida de centenas de mulheres no Brasil e no mundo e que agora está ainda melhor. Então, dia 16, 17 e 18 de maio, vamos ter o Despertar e eu te espero por lá. Você e todo mundo que você conhece que precisa, não é que quer aprender, não é sobre isso. Eu estou convidando você que precisa aprender como desbloquear os seus relacionamentos, como desbloquear a sua carreira, como desbloquear as suas finanças, como desbloquear o seu ministério. Eu estou convocando você que já é uma profissional do desenvolvimento humano, coach, mentora, psicanalista, psicóloga, você que já é líder, pastora, discipuladora, aconselhadora, libertadora, você precisa estar no Despertar, porque a constelação familiar é uma ferramenta indispensável para você ajudar outras pessoas. Então, 16, 17, 18 de maio, o Despertar, link na bio, depois da live, você vai lá e garante o seu lugar. Bora constelar Judá? Bom, eu vou tirar os comentários aqui só enquanto eu faço a constelação para vocês enxergarem bem direitinho o que eu tô fazendo e depois eu volto, tá bom? Esse aqui vai representar Judá. Eu vou tirar ele, daqui a pouco ele volta. Mas eu quero começar falando quem é Judá. Então, nós não estamos fazendo aqui a constelação da tribo de Judá. Nós estamos fazendo a constelação de Judá, o indivíduo, filho de Jacó e Lia. Então, nós vamos começar em Gênesis capítulo 29, versículo 35. Veja bem, aqui está relatando o nascimento de Judá. Por isso eu vou tirar esse Judá e logo na sequência eu vou posicionar aqui o nascimento de Judá. Vai ser a primeira cena dessa constelação que nós vamos estudar. Então, olha o que diz a Bíblia. Mais uma vez, ela ficou grávida. Ela quem? Ela Lia, ok? Mais uma vez, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então disse, desta vez louvarei ao Senhor. E por isso, deu o nome de Judá. E depois disso, não teve mais filhos. Então vamos lá, chamando Lia, mãe de Judá. Lia, mãe de Judá. Casada com Jacó, pai de Judá. O que acontece nesse casamento? Porque a nossa história não começa de nós mesmos, nunca começa de nós mesmos. A nossa história sempre começa da história dos nossos pais. Esse não é um casamento tranquilo, esse não é um casamento super bom. Por quê? Porque Lia amava Jacó. Ela olhava para o seu marido, mas o seu marido a desprezava, porque ele amava a Raquel, que era sua irmã, segunda esposa do seu marido. Climão, causos de família. Inclusive, eu não vou me aprofundar muito nesse enredo aqui, nesse fato, nessa parte da história, porque tem aqui no meu Instagram a constelação de Lia e você pode ver esse embrolho aqui, qualquer implicação sistêmica dele. Mas tem. Mas o ponto é que é assim que está posicionado o casamento de Lia. Ela olha para Jacó, que olha para Raquel, que olha para Jacó, e ninguém olha para Lia. Ou seja, Lia é uma mulher desprezada. E aí o que Lia faz? O Senhor dá a Lia, por ela ser desprezada, a bênção de ter filhos. E Lia tem um primeiro filho chamado Ruben. E aí Lia fala assim, sobre Ruben, eu não queria entrar na constelação de Lia, mas assim, eu não resisto, tá bom? Rapidinho, só pra contextualizar. O que Lia fala quando nasce Ruben, o seu primeiro filho, ela fala assim, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. Então ela coloca Ruben aonde? Aqui, ó. O filho fica entre ela e o marido. Agora esse filho
vai nos unir. Na constelação, o nome dessa dinâmica, quando um filho tem a função sistêmica, né, dada, no caso, o encargo dado pela mãe, nesse caso aqui de Rubem, de unir o pai e a mãe, ele está em triangulação com o pai e a mãe. Então, Rubem era um menino que estava triangulado. Pouca chance de ser abençoado, porque não estava no lugar de filho. Aí Lia engravida de novo. Ela engravida de uma criança chamada Simeão. E ela diz assim: o Senhor viu que eu era desprezada e me deu mais esse filho. Então ela deu o nome a ele de Simeão. Então Lia faz o quê? Pega o Simeão, segundo filho dela, coloca aqui do lado dela. Ela diz assim: agora não adiantou ter o Rubem, porque ele não ajudou a me unir com Jacó. Agora o Simeão vai ficar do meu lado, ele vai ser meu marido. O Senhor ouviu a minha aflição, eu não vou ser mais desprezada, eu não estou mais sozinha. Esse foi o lugar que Lia deu para o Simeão. Aí ela engravida uma terceira vez e diz assim sobre o terceiro filho: Lia ficou grávida ainda outra vez e deu à luz a um filho e disse: agora dessa vez o meu marido se unirá a mim, porque lhe dei à luz a 3 filhos, e deu o nome dele de Levi. Então ela coloca uma carga excessivamente pesada e coloca Levi no mesmo lugar aqui que ela colocou Rubem. Agora ele vai me unir, agora ele vai nos unir. Esse filho tem a responsabilidade de nos unir. Então até agora Lia tem 3 filhos, um que vai ajudar ela a lidar com o sentimento de desprezo, o outro que vai fazer companhia para ela, o outro que tem que ajudar a unir ela e o marido. Todo mundo tem uma função que não de filho, porque os filhos dos pais recebem, os filhos não tem que ter função na relação com os pais. E aí, o que acontece aqui, de forma bem resumida, isso aqui é o resumo rápido, overview da constelação de Lia, que tá aqui completa, tá? É que nenhum desses filhos é bem sucedido nisso, porque Jacó continua olhando para Raquel. Só que esses filhos carregam esse peso. Aí Lia engravida uma 4ª vez. E nessa 4ª vez é o que nós acabamos de ler no versículo 35, que diz assim: mais uma vez ela ficou grávida, Deus deu à luz a um filho, então disse: dessa vez louvarei ao Senhor. Por isso ele deu o nome de Judá. Judá significa louvor, tá bom? Por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso, não teve mais filhos. Então, olha que coisa, vou colocar ele aqui pertinho dela. O único filho de Lia e Jacó, porque você sabe que Jacó tem outros filhos com Raquel, tem outros filhos com as servas de Lia, outros filhos com a serva de Raquel, tem uma pancada de filho, né? O pai é Abraão, mas quem tem um monte de filho mesmo é Jacó, não é verdade? Mas o ponto é que dos filhos que Lia deu a Jacó, Judá foi o único que ela colocou na posição de filho. E ela ainda dá mais ênfase a esse lugar de filho, porque ela relaciona isso com louvor ao Senhor. Vou colocar aqui uma representação de Deus aqui. Ela diz: desta vez louvarei ao Senhor. E deu a este filho o nome de Judá. Veja que Judá tem uma vantagem com relação aos seus irmãos no que diz respeito ao que ele representa, ao que o seu nascimento representa para o interior da sua mãe. Então, se a gente estivesse aqui observando, por exemplo, os círculos do amor, que é outro conteúdo da constelação familiar, a gente veria que Judá, ele nasceu em um primeiro círculo do amor, que é a união de papai e mamãe, muito bem resolvido. Não porque esse casamento aqui estava bem resolvido. Você está vendo que Jacó continua de costas para Lia, nem ligando para ela e para os filhos dela, só olhando para Raquel. A Bíblia nos relata que foi exatamente assim. Mas o ponto é que dentro de Lia algo se resolveu com o nascimento de Judá. Então esse filho é absolutamente importante. E esse filho se nutriu dessa força que sua mãe encontrou ao gerá-lo. Uma força de quem agora louva ao Senhor, quem agora adora ao Senhor, quem agora ama ao Senhor. Então eu quero que você grave bem. Essa é a constelação do nascimento de Judá. Se Judá permanece nesse lugar, ele será extremamente abençoado. Porque este é um lugar de favor, este é um lugar de bênção. Que lugar, Thalita? Que lugar? Primeiro, ele está
entre os seus irmãos, ele é o quarto filho de Jacó, existe uma bênção sobre a sua descendência, do qual ele pertence, ele faz parte, ok? Mas segundo, o seu lugar é um lugar de filho. Seus irmãos não tiveram esse privilégio. Seus irmãos estavam emaranhados com os problemas do casamento de papai e mamãe. Mas Judá recebeu a bênção de ser apenas filho. E se ele se vale dessa consciência e fala assim, é aqui meu lugar, eu tenho esse benefício, eu sou dessa família, com toda essa história, desde lá do pai Abraão, tem um monte de treta dos tios, tem um monte de confusão entre irmãos, mas o negócio é o seguinte, minha mãe me deu a bênção de ser filho, minha mãe me deu essa autorização de ser apenas filho, eu vou aproveitar isso. Tudo iria bem na vida de Judá, mas, contudo, porém, entretanto, a vida levou Judá para outros caminhos. E são esses caminhos que eu quero mostrar para vocês hoje. Então eu vou desfazer, guarda a cena aí, tá? Eu vou desfazer essa constelação e vou mostrar para vocês Judá se desenvolvendo enquanto homem e que lugar Judá foi ocupando na vida que não o lugar de filho, ok? Vamos lá então. Vamos tirar essa galera daqui, talvez eles voltem se der tempo. Não sei se voltam ou não voltam. Mas, primeira cena que eu quero que você pense comigo sobre o lugar que Judá estava ocupando na vida. Gente, vocês já compartilharam essa live? Tô inconformada. Tem muita gente aqui, mas poderia ter muito mais. Isso aqui é muito precioso. O que nós vamos estudar aqui é muito precioso. Então, bora lá. Vamos lá, para deixar equilibrada a nossa relação. Eu fiquei preparando essa live por dias para vocês, pensando quais seriam as referências. Agora você vai me ajudar. Você vai clicar no seu aviãozinho, vai chamar todo mundo e vai falar assim, venha, venha, venha. Venha expandir a sua compreensão da Bíblia e aplicar a Bíblia à sua vida. Então, vai, compartilha para todo mundo aí e nós vamos para a primeira cena. Está em Gênesis, capítulo 34. É claro que essa história está toda em Gênesis, né? Porque é Judá pessoa e não Judá tribo. Então, tá tudo em Gênesis, né? Gênesis capítulo 34. O ponto alto da história que eu quero chamar a atenção é o versículo 27 e 28. Mas eu quero explicar o contexto aqui para vocês entenderem. O que está acontecendo aqui? Então, agora Jacó tem os seus filhos adultos. E tem filhas também. E uma das filhas de Jacó se chama Diná. E o que acontece? Vou até usar a mesma personagem aqui para representar Diná. O que acontece? Um dia Diná saiu a passear, igual o Chapeuzinho Vermelho, perto de Siquém, o lugar onde eles estavam morando, em Canaã, perto de Siquém, nas proximidades de Siquém. E um homem estupra Diná, age violentamente sobre ela. Vou até derrubar ela aqui, ó. Diná, subjugada por esse homem. O nome desse homem era Anor, se eu não me engano, deixa eu ver, Amor, olha, mas não é amor de amor não, tá? Mas com H, amor deve ser, né, sei lá, esse homem estupra Diná, violenta ela sexualmente. E logo após do que ele fez, ele se apaixona por ela, se arrepende do que fez. Então ele vai até o pai de Diná, Jacó, o seu pai, na verdade, ele manda o seu pai ir até Jacó e pede perdão pelo que ele fez. Reconhece o seu erro e diz assim, eu quero me casar com Diná. O que eu preciso fazer para reparar o meu erro? E aí, Jacó diz que vai pensar sobre isso. E os filhos de Jacó, todos aqueles, Rúben, Simeão, Levi, Judá e todos os outros filhos de Jacó, porque eu só vou até Judá porque a gente vai trabalhar a ordem até Judá, ok? Eles ouvem aquilo e eles tramam um plano. Eles fingem que perdoaram Amor e o seu pai Siquém. E eles falam assim, ó, só que para dar a nossa irmã em casamento, vocês vão ter que se circuncidar. Então, Amor e Siquém estão querendo reparar o erro que eles cometeram.
Amor está profundamente arrependido de ter violentado Diná. Ele ama Diná, ele quer fazer de Diná sua esposa. Isso, gente, anula o que Amor fez? Não anula. Mas o que ele estava querendo fazer era compensar. Ele queria compensar o seu erro, ok? Então, eles fingem que perdoaram. E eles falam assim, mas não adianta você oferecer dinheiro, porque eles oferecem, olha, a gente pode dar por Diná muito mais do que se dá por uma noiva. O que vocês quiserem a gente vai fazer, nós queremos reparar esse mal que foi feito. Eles falam, olha, não adianta vocês oferecerem nada disso. O que nós precisamos? Para que vocês tenham o direito a casar com a nossa irmã, vocês precisam ser circuncidados. Porque eles devem ter explicado, nós temos uma aliança com o único Deus, todo homem da nossa nação, né, da nossa família é circuncidado e nós não podemos permitir que uma mulher da nossa família se case com um homem incircunciso. E aí eles topam, porque eles querem reparar. E não só Amor topa, Siquém, seu pai, topa, mas todos aqueles homens. Só que deixa eu te explicar uma coisa sobre a circuncisão. A circuncisão é um procedimento cirúrgico, feito, como que eu posso explicar? No prepúcio do pênis masculino, ok? Então, como vocês entenderam, no prepúcio do pênis masculino. E esse procedimento é feito quando o bebê tem 7 dias, o menino tem 7 dias, porque meu marido me ensinou, biólogo me ensinou, que o 7º dia é o melhor dia para fazer qualquer procedimento cirúrgico num bebê, para que ele se recupere. Então, por mais que aquele bebê vai sangrar, né, e imagine que naquela época não existia a profilaxia que existe hoje, né? Não existiam os recursos médicos que existem hoje. Então, eles cortavam, eles faziam uma fenda no prepúcio do pênis daquele menininho, mas ele ia se recuperar. Agora, você já imaginou o que pode acontecer se você faz esse corte em um homem adulto? Então, esse homem adulto pode morrer. Se esse homem adulto não morrer, ele vai ficar enfraquecido até que ele se recupere daquele trauma, né? Daquele corte, né? Daquela intervenção cirúrgica que é a circuncisão. Então, o que acontece? Eles falam assim, vocês vão ter que se circuncidar. Os homens de Siquém concordam, todos são circuncidados. E o que eles fazem? No 3º dia, os filhos de Jacó. Então, eu vou colocar todos eles aqui para vocês entenderem a cena. Todos os filhos de Jacó, eles vão até Siquém e aproveitando-se de forma leviana, ok? Aproveitando-se de forma leviana da fragilidade. Deixa Jacó, estão vendo Jacó aqui? Eu vou deixar Jacó destacado porque eu quero que vocês entendam. Aproveitando-se de forma leviana da vulnerabilidade que esses homens estavam sentindo por conta da circuncisão, eles matam os homens. Olha isso, gente. Matam os homens, saqueiam a cidade, saqueiam os bens da cidade. Então, o que nós vemos aqui, ó, morte. Morte. Eles se afiliaram à morte de forma maldosa. Porque eles poderiam dizer assim, nós não daremos a nossa irmã em casamento. Mas eles fingiram, eles armaram um plano e eles destruíram toda uma descendência dos filhos de Siquém. A sua irmã estava morta na alma pela violência que sofreu. E agora os filhos de Siquém estavam mortos, literalmente, não poderiam dar mais filhos aos seus pais. Isso aqui na constelação se chama mãos sujas de sangue. E isso tem uma consequência gravíssima. Vocês estão vendo esse elemento da morte aqui? Eles trouxeram a morte para esse sistema, consequências de morte para esse sistema. E sabe o que eles causaram para o seu pai? Vou colocar aqui o pai de costas. Vergonha. Eles envergonharam seu pai. Só que dentre todos os filhos de Jacó, quem arquitetou essa história foi Simeão e Levi. Lembra? O filho 2 e o filho 3. Os outros apenas participaram do saque. Então, são esses os versículos que nos mostram o envolvimento do nosso querido, esqueci de colocar ele, Judá. Judá estava aqui no meio do saque.
Então vamos lá para o Gênesis 34, versículo 27 e 28. 34, 27 e 28. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres, olha a crueldade, e saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens, levaram cativas as mulheres e todas as crianças e saquearam tudo o que havia nas casas. Então, eles passavam por cima dos cadáveres. Vocês entendem que isso não é uma forma de fazer justiça? Vocês entendem que foi desproporcional a reação, por mais doloroso que tenha sido para Diná e para eles? E eu não estou aqui minimizando a dor de Diná, nem a dor desses irmãos. Mas aqui nós estamos vendo requintes de crueldade, ok? E isso tem um peso sistêmico. E o nosso querido Judá, ao invés de estar aqui como filho, recebendo a bênção, eu sou o louvor, eu sou a adoração, eu não preciso me envolver nessa maldade que está dentro dos meus irmãos, eu não preciso tomar parte nisso. Ele faz o quê? Ele vai lá e participa do saque. Bom, essa já é a segunda cena então da constelação de Judá. Judá envolvido com morte. Vamos para a terceira cena. Tem mais, gente. Infelizmente tem mais. Eu vou deixar a morte aqui e eu vou deixar Jacó aqui de costas, porque vai ser importante para a compreensão do final dessa história, ok? Do final dessa história. Então, nós temos agora na vida de Jacó o pai de costas, o pai reprovando, e temos a morte na vida de Jacó. Terceira cena da vida de Jacó, que nós aprendemos também na Bíblia. Gênesis capítulo 38. Vamos lá? O que aconteceu com Jacó? Presta atenção. Jacó agora é um homem feito. E na sua sombra, morte. Por que morte? Porque se envolveu no genocídio, vamos dizer assim, dos filhos de Siquém. Ele vai se casar, ele vai ter 3 filhos. Então, vou pegar aqui 3 filhos para Jacó. Estão aqui seus filhos. O primeiro filho se chamava Er, o segundo se chamava Onã e o terceiro se chamava Selá. Jacó, tá vendo ele aqui? Os filhos dele, imagina, os meus filhinhos, todos bem posicionados como filhos. Todo mundo vai aprender a ser abençoado. Às vezes é o que a gente pensa na nossa ingenuidade, né? Que a gente pode, só pela nossa vontade, livrar os nossos filhos da história da nossa família. Mas vocês estão vendo esse elemento aqui? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui agora. O primeiro filho de Jacó se casa com uma mulher chamada Tamar. Só que ele era um homem tão maldoso, tão maldoso, tão maldoso, que a Bíblia diz que Deus o matou. Então, essa história que Deus matou está em Gênesis capítulo 38, tá bom? Então, depois vocês leem o texto inteiro. Então, o que aconteceu? Deus matou filho de Jacó. Reflexo do quê? Da onde veio toda essa maldade, gente? Da família de Jacó. Desses homens maléficos, malvados, terríveis, que simplesmente mataram toda uma descendência para honrar o sangue da sua irmã. Aí, como que era? Você precisa entender um pouquinho de tradição judaica. O que acontecia quando um homem morria e não deixava descendência? Que foi o caso de Er. Ele estava casado com Tamar, mas ele morreu e não tinha descendência. Então, o seu irmão, né, o próximo na linha, pra você ver como a Bíblia é sistêmica, tá? O próximo na linha de nascimento, o próximo na ordem sistêmica dessa família, deveria ter relações com a viúva do falecido para para dar ao irmão descendência. Então é assim, ó, o Onã, ele tinha que ter relações com a sua cunhada Tamar, só que os filhos que ela iria gerar, na descendência, na genealogia, não seriam contados como seus.
seriam contados como filhos do seu irmão Er. Só que aí o que o Onã fez? Ele aproveitou a chance de ter relações sexuais com a sua cunhada. Vou colocar a cunhada, deixa eu colocar só um pouquinho mais pra cá pra vocês verem a cunhada, tá? Que ela é importante também pra essa parte da história, esqueci de colocar ela, Tamar. Tamar, a esposa de Er. Ele tem relações sexuais com a sua cunhada, só que ele joga o sêmen no chão. Por quê? Porque ele diz, por que eu vou dar filhos se esses filhos não serão meus? Então ele é um homem extremamente omisso e injusto. E aí entrou uma outra coisa aqui, ó. Omissão e injustiça, ok? Morte, omissão e injustiça. E ele fala, por que eu vou dar filhos para essa mulher? Eu? De jeito nenhum. Eu não vou dar filhos para essa mulher. Não vão ser meus esses filhos? Então ele joga o sêmen no chão e Deus, vendo essa omissão e essa injustiça, mata Onã também. Mata. E nós continuamos com o mesmo problema, porque Tamar é uma viúva de Er, agora Onã está morto e continua sem filhos. Então Er continua sem descendência. E aí Jacó fala o seguinte para Tamar. Tamar, vamos fazer o seguinte, você vai esperar o meu filho Selá ficar crescido, você vai esperar Selá crescer, e quando Selá crescer, eu vou dar você como esposa para ele, para que você engravide. Então volta para casa do seu pai e espera até esse momento. E Tamar obedeceu o que Jacó mandou ela fazer. Perdão, Jacó, gente, Judá. O que Judá mandou ela fazer. Tamar obedeceu. Passaram-se anos e anos, Selá já grande, já em idade de poder cumprir a palavra de Judá, e Judá bem quietinho. Porque ele falou assim, olha o que ele falou. Vou ler aqui pra vocês se eu acho. Passando algum tempo, morreu a mulher de Judá. Deixa eu ver. Não, perdão. Olha só. Então Judá disse a Tamar, sua nora, Gênesis 38, 11. Continue viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça. Pois Judá pensava assim, ó a consciência de Judá, gente, é para que não morra também este, como os seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Deixa eu te explicar isso daqui. Olha qual era a consciência de Judá. Meus filhos morreram por causa de Tamar. Então vou proteger Selá agora de Tamar, para que ele não morra também igual os seus irmãos. Mas deixa eu te falar, a Bíblia está dizendo claramente que Deus matou Er porque ele era maldoso, e que Deus matou Onã porque ele era injusto e omisso. Deus matou, não foi Tamar que matou, mas a consciência, isso aqui é uma chave para essa live, tá? Por isso que eu precisei ler esse texto. A consciência de Judá era do tamanho de uma lombriga. E ele achava assim, agora eu vou proteger, olha a ingenuidade de novo, eu vou proteger meu filho, não vou dar meu filho para essa mulher, vou ficar bem quietinho aqui. E aí a mulher de Judá morre, ele vai fazer uma viagem, e aí alguém fala para Tamar, Tamar, seu sogro tá vindo aí. E ela fala, ela tira as roupas de luto, porque olha como essa mulher tava, gente. Anos se passaram. E ela ainda estava vestindo luto, esperando na casa de seu pai, pela palavra, pela promessa de seu sogro. Quando ela sabe que Judá está indo, ela tira as roupas de luto. E ela se veste, se traja de prostituta. E ela vai para o meio da estrada, no meio do caminho. Toda essa história, Gênesis capítulo 38, tá bom? Chegando lá, Judá vê ela no meio do caminho, se agrada e fala assim que quer se deitar com ela. E ela fala assim, mas o que você vai me dar em troca? Ele não reconhece ela. Sabe aquele ditado, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece? Ele não reconhece ela. Ela tá, né, também deve estar com o rosto coberto, mas ele não reconhece voz, não reconhece nada, nem imagina que pudesse ser Tamar. E olha que ele tá na região que ela mora. E aí ela fala assim, o que você vai me dar em troca? Ele, olha, eu não tenho nada aqui, mas eu vou te mandar
um burrinho, um jumentinho, um animal. Ele diz que vai mandar pra ela, não lembro qual é o animal. E aí ela fala assim, então você me dá o seu bordão e o seu cajado. E quando você me der o jumentinho, eu te devolvo. E aí ela fala, ok, eles combinam, eles têm relação sexual, ele vai embora e ele manda um servo dele ir lá procurar a tal da prostituta cultual que tava no meio da estrada e pra pegar de volta o seu bordão e o seu cajado. E aí, o seu cajado, perdão, e o seu anel. O bordão é o cajado, o seu cajado e o seu anel. E o servo falou, olha, não tem nenhuma prostituta cultual lá. Todo mundo falou que não conhece nenhuma prostituta cultual que fique nesse lugar da estrada. Ele falou, bom, olha a consciência de Judá. Eu fui justo. Eu fiz o que eu combinei. Então, se ela não tava lá, paciência. Dá aqui meu animal e eu vou seguir minha vida. 3 meses depois, chegam as pessoas e dizem assim pra ele, Judá, você não acredita. Sabe, a Tamar, a mulher do Er, que tava lá na casa do pai dela, esperando o Selá crescer pra poder dar descendência ao Er, tá grávida. Menina, essa mulher se prostituiu. Ela está desonrando a sua família. E Judá fala assim, ah é? Então vocês tragam ela pra fora de casa e apedrejem-na até ela morrer. E o povo vai lá, né? Porque o povo gosta de ver o quê? O circo pegar fogo. Vamos matar essa prostituta. Essa mulher traidora, essa mulher traiçoeira. Gente, eu queria ser uma mosca pra ver essa cena. Porque imagina que ninguém chegou assim pra Tamar. Olá, Tamar, tudo bem? Nós viemos aqui matar você. Não, eles devem ter chegado gritando, arrancando ela de dentro de casa, insultando a honra dela. E ela diz assim, tudo bem, mas o pai dessa criança que eu estou esperando é o dono desses objetos. E ela mostra o cajado e o anel. E ela fala assim, entrega pro meu sogro e pergunta pra ele se ele sabe de quem são esses objetos. Bafo, meninas! Lindonas! Imagina a cara de Judá quando Tamar confrontou ele. Falou, ô mocinho, você empenhou sua palavra, você não cumpriu. E eu estou aqui denunciando o seu comportamento desonroso. E Judá, então, pela primeira vez nessa história, se arrepende. E ele diz, ela foi mais justa do que eu. Eu quero ler para vocês as palavras de Judá com relação a Tamar, porque isso aqui representa um movimento interno em Judá. Um movimento profundo em Judá. Ele diz assim, ó. Gênesis capítulo 38, versículo 26. Ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho. Nunca mais ele teve relações com ela. Então isso aqui não era um casamento de amor, de desejo, de nada disso. Era um casamento como um movimento de compensação. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Ao nascerem, pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo, este saiu primeiro. Mas, recolhendo a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse, como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zerá. Gente, deixa eu falar pra vocês. Os causos de família são assim, as histórias se repetem. O que a gente tá vendo aqui? Primeiro, Judá tomou consciência. Falou assim, uau, eu tô errado nessa história. Tem que casar com essa mulher, tem que criar esses filhos. Eles são descendência do meu filho. Eu tenho que me reposicionar nessa história. Eu tô no lugar errado. Eu tô com a postura errada. E olha o cenário de morte aqui, tá bom? Ó, isso aqui não muda porque ele tomou consciência. Mas outras coisas vão mudar. Vocês vão ver. Então, o que acontece, gente? Que é lindo. Ela gera filhos gêmeos. Vocês lembram que Judá é filho de Jacó, Jacó é gêmeo com Esaú. Jacó e Esaú lutaram no ventre de sua mãe.
né? A Bíblia nos diz isso, e aí Esaú foi o vencedor, o primogênito, mas Jacó passou a perna em Esaú e comprou sua primogenitura. Então nós temos irmãos gêmeos lutando pela primogenitura. Olha que curioso o que está acontecendo com os filhos de Judá agora, uma geração depois, o mesmo que aconteceu com o seu avô Jacó. Gêmeos, Pérez e... Meu Deus, esqueci o nome dos gêmeos. Pérez e Zerá. Então, olha o que a Bíblia está dizendo. Que Zerá colocou a mão para fora. Queria nascer. Queria ser o primogênito. Aí a parteira foi lá e amarrou uma fitinha vermelha no pulso de Zerá para falar, esse aqui foi o primeiro a sair. Só que o Pérez deu um Hadouger lá dentro do útero de Tamar, no Zerá, e saiu primeiro. E a parteira falou, mas menino, você é esperto, hein? Como conseguiu? E aí o Zerá ficou sendo o segundo filho e o Pérez ficou sendo o primogênito. Mas a prova é que a fitinha estava lá no pulso do Pérez. Ele tentou com todas as forças nascer primeiro. Mas tem que ser completamente nascido, né? Para ser o primogênito. Não pode ser só uma parte do corpo. Então a gente está vendo uma repetição. Gente, constelação está na Bíblia. Ponto. Constelação está na Bíblia. Perceberam? Uma repetição falando do nascimento de crianças que está obedecendo um padrão sistêmico do que já aconteceu nessa família. Então essa aqui é a segunda cena de Judá. E nós vemos Judá começando a tomar consciência. Uma nova consciência está sendo formada em Judá. Então agora eu vou para a terceira cena e última cena para você entender o desenvolvimento da consciência de Judá. Porque acho que essa constelação é muito sobre isso. Alguém que era totalmente inconsciente, alguém que tinha uma consciência fraca, como o Bert diz, era o mais fraco do sistema se bobeasse, e agora vai tomando consciência nesse processo de expansão, vai recebendo alguns benefícios. O primeiro, qual benefício ele recebeu aqui por essa tomada de consciência? 2 filhos morreram, lembra disso? Mas agora nasceram 2 filhos. Um filho não substitui o outro. Lembra na história de Jó? Um filho não substitui o outro. Mas o fato é que agora Judá tem mais 2 filhos para sua descendência. Ok? Vamos para mais uma parte dessa constelação. É muitos causos, gente. Judá é cheio de causos. Por isso a gente fica entre, sai, põe e tira, né? Mas acho que vocês estão entendendo. Daqui a pouco, quando eu voltar os comentários, eu vou saber. Esse caso é assim, ó. É o último caso que eu vou contar. É o mais importante. Não que os outros não sejam importantes, mas é o mais significativo para o que eu tô construindo aqui com vocês. Mas você tem que entender uma coisa. Eu acabei de contar a história de Tamar. Então, esse caso se divide em parte A, parte B. Judá sem consciência vai ser a parte A. E essa parte A aconteceu antes de Tamar, ok? Parte B, Judá com consciência. A parte B aconteceu depois de Tamar. Então, entenda por que eu estou frisando isso. Para você entender que o tempo também foi favorável para Judá. Porque ao longo dos anos ele foi ganhando esse novo olhar para a vida, né? Essa consciência expandida. Então, bora lá. A primeira que é a parte A. Deixa eu ver se tá certinho. Gênesis capítulo 1. Ah, não, as 2 partes estão depois, gente. Esquece que eu falei, tá bom? Tá tudo depois. Gênesis capítulo 43, versículos 8 e 9. Não. Falando bobagem. Primeira parte. Vamos lá, Thalita. Será que eu não anotei a referência? Vou contar a primeira parte pra vocês, mas... Ah, de fato, eu tava certa. A primeira parte é antes de Tamar, tá? Tava certo que eu expliquei. Ó, volta a fita. Que é tanta coisa que eu me perco às vezes. Então, ó, a primeira parte dessa história, Judá sem consciência. Antes do caos que eu contei dele com Tamar. Tava certinho que eu tinha falado. Que eu vi a referência aqui que tava depois, eu falei, acho que eu anotei errado. Bora lá!
entendeu qual que é essa parte do caos. Judá era um dos filhos de Jacó. Tá lembrado disso? Vou deixar o Jacó aqui bem bravo, porque agora o Jacó vai ficar muito, muito, muito bravo. E eu vou voltar todos os filhos de Jacó aqui. Só entendam uma coisa, tá, gente? Todos os filhos de Jacó aqui tem 12 representantes. Estão representando todos os filhos de Jacó. Deixa eu colocar todo mundo aqui para explicar esse caos para vocês. Jacó tinha um filho, vou colocar até o pequenininho aqui que é o Benjamim. Jacó tinha um filho muito amado chamado José. Lembra disso? José? Aquele que ganhou a capa do papai, que ganhou, né? Tudo do papai, que era filho da mulher que o pai amava. O que que esses irmãos fizeram com José? Aqui no meu Instagram também tem a constelação de José, então não vou entrar nesse aspecto, mas vou rapidamente representar aqui que José foi o quê? Excluído. E Judá fez parte da exclusão. Judá fez parte do plano que vendeu José como um escravo para o Egito. Então, essa é a referência que eu ia ler agora, que eu quase desisti, mas eu vou ler. Gênesis capítulo 43, versículo 8 e 9 diz assim: Então Judá, olha só, no meio do plano dos irmãos lá. Então Judá disse a Israel, seu pai. Não, perdão, gente. Ai, meu Deus do céu. Tô mais perdida do que... eu já tô na solução do negócio. Não é pra ir pra solução, Thalita. Era pra ir quando José é vendido ao Egito. É essa aqui. José é vendido ao Egito. Vocês viram, né? A pessoa. É tantos textos que eu me perco. Mas tá em Gênesis capítulo 37, tá bom? Gênesis capítulo 37. Eu quero que vocês vejam o papel de Judá na venda de José como um escravo. Então, eles estão querendo matar José. Todos os filhos de Jacó querem matar José. De tanta inveja, de tanta raiva, de tanto ódio que eles têm do seu irmão. Rúben chega e fala assim, gente, não vamos matar, é nosso irmão, vamos vender. Só que Rúben tá blefando, ele não queria vender. Ele queria, na verdade, devolver pro pai, ele queria ganhar tempo para convencer os irmãos a não fazerem isso. Mas enquanto o Rúben dá uma saidinha, eles falam, boa ideia, vamos vender e vendem. Só que de quem que é a ideia de fato vender? Fala, vamos, bora vender? Judá. E tá em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 25, fala assim, ó. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é o nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Agora pausa, presta muita atenção no que aconteceu aqui. Uma exclusão de um elemento do sistema. E eu não sei se você sabe, mas José é uma tipologia de Jesus. O que é uma tipologia de Jesus? É um dos tantos sinais de Jesus no Antigo Testamento. Então a história de José aponta, tem elementos da história do Cristo, que nós veremos depois. Se José é uma tipologia de Jesus, presta atenção, e José foi vendido para os egípcios por 20 moedas de prata, 20 ciclos de prata, Jesus foi vendido para os romanos por 30 moedas de prata. Lembra disso? Se José, nessa história, é um tipo de Cristo, Judá é um tipo do quê?
Quem foi que vendeu? Judas. Judá, um traidor. Então a gente já viu aqui morte, injustiça, omissão e traição. Tudo sobre Judá. Dá para entender o que aconteceu com os filhos dele, né? Olhando para essas cenas, esses capítulos da vida dele. Judá em uma consciência muito pequena. Porque ele pensa que tá fazendo uma coisa boa. Não vou matar, vou só vender. Não vou matar meu irmão, vou vender. E aqui tá Judá, no centro dessa história da venda de José. Agora, qual que é o cume, né? O ponto alto da constelação de Judá? É a redenção de Judá. E isso sim acontece depois da história com Tamar. Então eu quero que você entenda, talvez eu deveria ter construído até diferente aqui a organização da live, né? Nos eventos cronológicos. Mas eu quero que você entenda que o que aconteceu com Tamar, né? Aquela mulher que ela despertou, ela deu um choque em Judá. Porque a morte dos seus filhos não foi suficiente para ele perceber o lugar que ele estava ocupando no seu sistema, o caminho que ele estava escolhendo para sua vida. Mas o que Tamar fez foi um choque para Judá e despertou a consciência dele. Ele passou a desenvolver uma nova consciência a partir disso. Então, o Judá que vem de José não é o mesmo Judá que se encontra com Tamar, sabe? Não é o mesmo Judá que começa a pensar sobre a vida, vamos dizer assim, a perceber causa e consequência, a entender a importância da família. Esse é um outro Judá. Ele mudou ao longo desses anos. E aí sim, nós vamos para Gênesis capítulo 44. E qual que é a cena? Primeiro, Gênesis capítulo 43, e eu quero explicar bem direitinho isso para vocês. Gênesis capítulo 43, versículos 8 e 9. Olha só o que está acontecendo aqui. Fome em Israel. Jacó manda seus filhos ao Egito comprarem alimento. Mal sabem eles, ninguém sabia disso, gente, que quem é o governador do Egito, quem é a pessoa com quem eles vão negociar? O excluidão, José, tá lá governando o Egito. E o que vai acontecer? Quando eles chegam, no momento em que eles chegam, José os reconhece, mas eles não reconhecem José. Nem pensar. Não tem a menor ideia de quem é José. E aí, José, reconhecendo, eu penso que José teve ali uma crise interna, porque ele estava ainda resolvendo algumas coisas dentro dele. Não estava tudo assentado e resolvido, não, gente. Imagina você olhar nos olhos dos seus irmãos que te venderam como escravo, que impuseram a você anos e anos de sofrimento, longe do seu pai que você tanto amava, e agora você está numa posição de superioridade e tem condição de castigar aqueles irmãos. Então José teve que contar até 10, respirar fundo, para poder fazer aquilo que era justo, não segundo a sua própria justiça, mas segundo a justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela não é punidora, mas ela é restauradora. Então José estava naquela crise, com aquele encontro com seus irmãos. E aí ele faz assim, olha, manda os irmãos de volta para casa, com a comida que eles queriam, com a prata que eles trouxeram para pagar aquela comida, e diz para os irmãos assim, vocês só voltem aqui se vocês trouxerem o irmão mais novo. E deixa Simeão preso. Então um desses aqui ficou preso lá no Egito, Simeão. Vou colocar um Simeão aqui, vou colocar bem velhinho, porque Simeão era dos mais velhos. Ficou preso lá no Egito, tá bom? E aí eles chegam e falam para Jacó, papai, o negócio é o seguinte, o homem que tá governando aquele lugar, o Egito, é um homem esquisito. Então, ele nos perguntou do Senhor, ele nos perguntou do Benjamim. Ele deixou Simeão preso. Ele devolveu toda a prata que a gente pagou a comida. E ele disse que a gente só pode voltar lá para comprar mais comida se a gente levar Benjamim. Só que eu vou colocar Benjamim aqui para você entender. Benjamim e Jacó. Quando José morre, Jacó se apega a Benjamim aqui, ó. Isso aqui é uma coisa isolada nesse sistema. É o outro filho da mulher que ele amava, de Raquel. Então Jacó fala, que levar Benjamim, nem pensar.
Vocês estão malucos, vocês já levaram meu filho José. Então, você percebe que Jacó desconfiava do que esses meninos aprontaram? Por quê, gente? Porque esses meninos tinha como que é? Tinha lastro, né? Tinha história, tinha registro do que eles fizeram com Siquém. Então Jacó fala assim, nem pensar, meu filho Benjamim não. O filho do meu amor não. Não vai. Só que a comida acabou. E quando a comida acabou, Jacó falou, agora vocês vão lá comprar mais comida. Aí eles falaram, papai, não tem como. A gente só pode voltar lá com Benjamim. E outra, vocês perceberam que Jacó, esse sistema aqui era tão complicado que ele não estava nem aí pro fato de Simeão ter ficado preso. Não tava nem aí pro Simeão, meu filho. Ele queria, o negócio dele era o Benjamim. Falou, não, já perdi José, Benjamim não perco de jeito nenhum. E aí eles falaram, então não tem como ir. E aí Jacó teve que se render. E aí, olha o que Judá vai falar pro seu pai. Vou colocar eles aqui em primeiro plano, só para você entender a cena. Judá vai fazer um acordo com o seu pai. Deixa eu colocar eles mais em evidência aqui para vocês, que às vezes é tanta coisa numa constelação que a gente não consegue visualizar com clareza. Benjamim está em jogo. Gênesis capítulo 43, versículo 8 e 9. Então Judá disse a Israel, seu pai, deixe o jovem ir comigo, e nós levantaremos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. E eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não puser diante do Senhor, serei culpado com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nós tivermos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então, Judá está se comprometendo com seu pai. Está dizendo, pai, o Senhor pode cobrar a vida de Benjamim da minha própria vida. Se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixa eu ir, deixa eu ser responsável por Benjamim. Eu vou trazer o seu filho de volta. Gente, isso aqui tem uma força. A força do compromisso de quem tem consciência. A força do compromisso. Eu, pai, eu vou fazer isso. Eu vou trazer o seu filho de volta. Mal sabia Judá que ele estava falando também sobre José. Porque ele estaria trazendo José de volta para essa família. Mas, vamos lá. Segundo ponto. Eles vão até o Egito, chega lá. José faz uma refeição, não sei se foi almoço ou jantar, né? Uma refeição, uma festa. Se emociona muito ao ver Benjamim. E arma outra armadilha para eles. José coloca uma taça nas coisas de Benjamim. E quando eles estão indo embora, coloca de novo comida, coloca de novo o ouro que eles trouxeram, a prata que eles trouxeram, devolve tudo. Quando eles estão indo embora, José manda os guardas irem até eles e fala assim, quem foi que me roubou? Como que assim que eu recebo vocês na minha casa, que eu faço tudo pra vocês e vocês me roubam? O que José estava fazendo? Deixa eu te explicar o que José estava fazendo. O mesmo que Tamar fez. José estava sendo didático com os seus irmãos. José estava expondo a injustiça dos seus irmãos. É isso que José estava fazendo, não era vingança, não. José estava expondo, expandindo, esticando a consciência dos seus irmãos. E aí ele diz assim, mas como vocês podem fazer uma coisa dessa? E eles falam, meu senhor, olha como quando a pessoa está em risco, como muda o comportamento, né? A diferença da postura de quando eles venderam José. Nós jamais faríamos isso. José fala assim, então tá bom, então eu vou revistar os soldados, né? Os servos de José. Nós vamos revistar todos vocês e quem estiver com a taça será nosso prisioneiro. E aí a taça está com Benjamim. A taça está com aquele que Judá tinha dito assim, meu pai, se acontecer alguma coisa com Benjamim, o Senhor pode cobrar da minha própria vida. Pode matar os meus filhos. Eu garanto ao Senhor que Benjamim vai voltar são e salvo, inteirinho. Eu vou trazer seu filho de volta. E aí a gente tá nesse ponto de Gênesis capítulo 44. E aqui é o ponto alto da constelação. Nós finalmente chegamos na expansão de consciência, né? Na definitiva expansão de consciência de Judá. E eu preciso ler esse texto para você compreender. Gênesis capítulo 44, versículo 16 ao 34. Diz assim. Então Judá respondeu, que podemos dizer ao meu senhor, que podemos falar,
E como nós vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Então deixa eu te explicar. Judá está falando assim, eu entendi. Só que não é sobre esse copo. Nós somos culpados diante de Deus. E é por isso que nós estamos respondendo. Olha o nível de consciência. Mas José disse, longe de mim fazer coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. O que José está fazendo? José está testando a consciência deles. Vamos ver se eles aprenderam alguma coisa. Vamos ver se eles vão deixar um inocente pagar. Ou se eles vão fazer alguma coisa sobre isso. E aí segue o texto. Então Judá se aproximou dele e disse, meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda sua ira contra este seu servo, pois o Senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, você tem pai ou mais algum irmão? Olha o que Judá está fazendo, gente. E respondemos ao meu senhor, temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, seu pai o ama. Olha como Judá fala agora do sentimento que seu pai nutria por Benjamim e José. Perceberam a diferença? Então, o Senhor disse a esses seus servos, tragam um jovem para que eu veja. E respondemos ao meu Senhor, o jovem não pode deixar o pai, senão o pai, este morrerá. Então o Senhor disse a estes teus servos, se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa do meu pai, que é o seu servo, e repetimos a ele as palavras do meu Senhor, nosso pai disse, voltem. Comprem um pouco de mantimento. E nós respondemos, não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem, se esse nosso irmão mais novo não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai, vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Olha como Jacó excluía todos os outros. Um se ausentou de mim e eu disse, certamente foi despedaçado e até agora não mais o vi. Tá vendo como Jacó não acreditava tanto na história que os filhos contaram? Se agora vocês me tirarem também da minha presença, iria acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto do meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma do meu pai está ligada, como a alma dele, vendo que o jovem não está conosco, morrerá. E este seu servo fará descer os cabelos brancos do nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante do pai, dizendo, se eu não o trouxer de volta, serei culpado com o meu pai pelo resto da vida. Agora, pois, que esse seu servo fique em lugar do jovem como escravo do meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar ao meu pai se o jovem não for comigo? Então eu não poderia ver este mal abatendo-se sobre o meu pai. Entenda o que acabou de acontecer. Judá se deu em lugar de Benjamim. Sacrifício. Sacrifício. Nárnia nos ensina isso, que o sacrifício é o ato mais poderoso. Vocês se lembram quando Edmund, não sei quem assistiu e quem leu as Crônicas de Nárnia, quando Edmund faz uma aliança com a rainha Mala, a rainha do gelo, e agora ele está condenado, e Aslan vai até ela e se dá no lugar de Edmund. Quem se lembra dessa cena em Nárnia? E aí eles dizem, Aslan evocou o ato mais poderoso, o sacrifício de um inocente. E Aslan morre. Aslan está figurando quem? Gente, Jesus Cristo. E Judá está figurando quem aqui também com esse ato sacrificial? Sendo que ele não é culpado e ele sabe que Benjamim não é culpado também. Ele está também apontando para Cristo. Agora você vê o poder de uma visão sistêmica. Olha o que a consciência pode fazer. Judá já teve papel de Judas nessa história.
mas a consciência coloca ele em um tipo de Cristo agora. Então, se o nosso objetivo é se parecer com Jesus, nós precisamos expandir a nossa consciência também. E essa postura de Judá, primeiro, faz com que José se revele. José se revela aos seus irmãos. E segundo lugar, eu preciso remontar essa constelação para você entender o que aconteceu com Judá nesse momento. Você se lembra que no começo a gente estava mais ou menos assim? Judá era filho de Jacó e Lia, Lia aqui olhando para Jacó. Embora Jacó não olhasse para Lia, mas Judá recebeu a bênção de Deus, porque Lia disse, agora me nasceu um filho e o Senhor será louvado. Quando Judá está se entregando no lugar de Benjamim, seu irmão, ele está se reposicionando em seu sistema. Ele está deixando para trás o Judá que compactuava com a morte, com a injustiça, o Judá traidor. Tudo isso está saindo das suas escolhas. E agora está entrando, olha isso aqui, gente, sacrifício. Judá se sacrifica, se entrega, se dispõe a ir no lugar de Benjamim. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E aí o que vai acontecer com Judá? Vamos para o final dessa constelação que eu já passei muito do horário, mas é muitas coisas. Você já sabe que José vai se revelar, a gente já falou isso na constelação de José, isso é muito sistêmico, depois você assiste lá a constelação de José. Mas eu quero que vocês vejam nas bênçãos de Jacó o que acontece com Judá por conta desse reposicionamento sistêmico, desse olhar que agora Judá tem para o seu irmão Benjamim, porque é muito diferente do olhar que ele tinha para José. O olhar que ele tinha para José é assim, ó, vende como escravo. O olhar que ele tinha para Benjamim é eu me entrego no lugar dele. Eu prefiro eu ser o escravo do que ele seja o escravo. Olha o poder disso. E aí em Gênesis capítulo 49, Jacó está para morrer. E ele vai abençoar cada um dos seus filhos com uma bênção proporcional ao seu proceder. E olha qual é a bênção que Judá vai receber do seu pai. Gênesis capítulo 49, a partir do versículo 8. Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai. Se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho. Depressa você subiu, meu filho. Subiu para onde, gente? Subiu para onde? Eu vou deixar vocês com essa dúvida. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Que história é essa que Jacó está falando para Judá? Simples. Jacó está fazendo uma profecia sobre o trono de Davi. Então, o cetro estará sobre você. O cetro não se apartará da sua casa. Foi o mesmo que Deus prometeu a Davi em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 17. Eu não vou ler porque não dá tempo. Anota a referência aí, depois você lê. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 ao 17. A mesma promessa do que como Jacó está abençoando Judá, Deus está prometendo para Davi, que é descendente de Judá. E é uma profecia messiânica, está falando sobre o leão da tribo de Judá. E o cetro permanente estará sobre Jesus. Nós podemos ver essa profecia se cumprindo em Lucas capítulo 1, do 30 ao 33, na anunciação do nascimento de Jesus. O anjo vai falar para Maria que é esse o descendente de Davi, que foi dito que o cetro não se apartaria da casa de Davi. E por fim, no final da história,
Apocalipse capítulo 5, versículo 1 ao 5, fala que Jesus é aquele que está no trono de Davi. Então o que eu quero que você entenda é que a expansão de consciência de Judá mudou a história dele. A expansão de consciência de Judá reorganizou, ajudou a reorganizar o seu sistema. A expansão de consciência de Judá trouxe a justiça de Deus, uma justiça reparadora, que trouxe José para perto de novo, que poupou a vida de Benjamim. A expansão de consciência de Judá foi para os seus filhos e filhos dos seus filhos, e mais do que 1000 gerações, um memorial de bênção diante de Deus. Porque Judá se deu em lugar de Benjamim, porque Judá mudou a postura que ele tinha com relação a José, porque Judá cresceu em consciência, agora nós temos Jesus Cristo e a casa de Judá, a tribo de Judá, é o lugar pelo qual o Messias veio para todo mundo. Então, gente, aplicações pessoais. Antes, eu já vou voltar a vocês, mas já vou dar as aplicações pessoais dessa live. Ficou mais comprida do que eu podia imaginar. Primeira aplicação pessoal. O poder da palavra dos pais. Tudo aquilo que seus pais falam tem um peso na sua vida e por gerações. Minha pergunta é, você está consciente sobre quais foram as palavras dos seus pais sobre você? Já está consciente sobre isso? Porque pense comigo, Judá, ele recebeu uma palavra de sua mãe, agora louvarei ao Senhor. Provavelmente ele estava inconsciente sobre essa palavra, mas ele se empoderou da palavra que o seu pai lhe deu. A palavra que o seu pai lhe deu. Palavra de bênção para gerações. Palavra de bênção para gerações. Então a primeira aplicação, você está consciente da palavra dos seus pais sobre a sua vida? Segunda aplicação que eu quero trazer para você, o poder da expansão de consciência. Quanto mais a nossa consciência expande, mais nós temos a condição de revelar Jesus na nossa geração. De ser um tipo de Cristo para a nossa geração. Então você está consciente para revelar Jesus? Você está investindo na sua expansão de consciência? Ou você está numa consciência pequena de que a culpa não é minha, nada vai acontecer comigo, eu não posso fazer nada? Vocês estão entendendo a profundidade da coisa? E terceira aplicação, o poder da descendência. Vocês entendem que a família de Judá, os filhos dos filhos dos filhos, expandiu sua consciência. Essa história começou com Judá. Agora eu quero fazer para você uma palavra profética. Deus quer começar uma história nas próximas gerações da sua família a partir de você. A partir da sua consciência expandida. A partir de uma postura que se distancia da maldade do passado, das injustiças, das traições, das omissões, se distancia e que se aproxima da revelação de Cristo. Que se aproxima de uma vida que, olha gente, que sacrifício que nada. Muito mais é a vida que nós recebemos. Se de alguma coisa nós temos que abrir mão, é tão pouco diante do que nós recebemos. Então Deus está fazendo um convite para você. Ele quer fazer cumprir na sua família promessas antigas que talvez vocês não tenham a menor consciência, a menor acesso, a menor ideia. Deus quer fazer cumprir na sua família a partir de você. Minha pergunta é, qual é a sua resposta ao convite de Deus? Amém, minhas lindas? Vocês já foram falando aqui, amei, ficaria a noite toda, a Neida falou, a minha sogra tá aqui falando aleluia, a Ná tá falando glória a Deus, amém. Olha, a Regina tá recebendo em nome de Jesus. Que tremendo, não é? Falei que ia ser aulão, ó, nem consegui fazer em 1 hora, não deu. Gente, que bom que nós temos uma prof tão maravilhosa. A Isidória tá falando, é tremendo, é excelente, é espetacular. É tudo isso, gente. Isso é constelação familiar à luz da Bíblia. Que bom que você tá aqui para aprender que quanto mais consciência nós temos, mais nós acessamos bênçãos para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, mais nós mudamos, assumimos o nosso lugar na nossa família.
mais nós assumimos o nosso lugar na nossa família e mais nós revelamos a Cristo. Então, ó, já vou dar um spoiler. Semana que vem, aqui neste canal, neste horário, a constelação de Elias. Eu espero vocês para contar a história do profeta que venceu no corpo, na alma e no espírito. Vai ser tremendo. Até semana que vem. Ó, compartilha essa live com mais pessoas. Beijo e tchau, tchau!